A paz do Senhor a todos, amém? Que o Eterno abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar uma palavra do Senhor com você, como eu disse nos outros vídeos, a respeito do que Jesus começou a fazer e a ensinar. E eu separei umas perguntas, como eu disse no vídeo passado, mais ou menos umas 250 perguntas. Existem muito mais, mas eu, meditando no Senhor, meditei nessas perguntas e já algumas foram colocadas, não estabeleci uma linha de quantas perguntas por vídeo eu ia, com a graça do Senhor, tentar fazer, para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas tem uma coisa bem interessante a respeito de Jesus, a respeito da religião de Jesus, que eu meditando no Senhor aqui, eu pensando comigo, se religião existe verdadeiramente, o que é religião? Jesus tinha religião. Qual era a religião de Jesus? Jesus era um mestre, ele ensinou a sua religião. Nessas cinco questões, para nós entendermos o amor e a graça do Senhor, nesse período de tanta blasfêmia a respeito de religião, de se envergonhar, de dizer que é uma pessoa religiosa, que tem uma religião, ou simplesmente dizer Jesus não tem religião. Eu não tenho religião, minha religião é Jesus. Isso para os cristãos é óbvio, para aqueles que professam a fé no Senhor Jesus e perseveram nos seus caminhos. Mas eu quero começar com um texto da palavra do Senhor para a nossa meditação nesse período. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 26, que diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, para nós meditarmos um pouco a respeito dessa palavra, que é uma palavra para você que tem medo de dizer que tem religião. Infelizmente, isso está sendo posto, ensinado até no meio religioso, você dizer que não tem religião, que Jesus não é religião. Eu não discuto religião. Não falo sobre religião, minha religião é Jesus. Então, é óbvio que muitas coisas nós fazemos muitas vezes porque não entendemos, por ignorância, por ensinamentos errados. Isso é o que mais existe nesses dias. E uma das coisas que o inimigo das nossas almas, o adversário de nossas almas, o adversário do povo do Senhor, o inimigo de Deus, que é Satã, ele tem colocado isso, pregado isso, ensinado isso a respeito da religião. E os cristãos estão com medo da religião, de falar que são profetas, que têm uma religião. Principalmente como nós vemos nas mídias, nas redes sociais, na televisão, as pessoas blasfemando o tempo todo, em todo tempo, a respeito da fé. Então nós temos uma fé. E a palavra religião, ela tem vários sentidos. Então nós sabemos a palavra religião, que ela vem do latim, que ela é uma palavra chamada, que no latim ela quer dizer religare, que é uma conexão entre o humano e aquilo que é espiritual, seja o Criador, ou seja qualquer outro ponto de vista espiritual. E que é uma regra de vida para muitos. É um conjunto de doutrinas, de ensinos, que toda a sociedade segue de uma forma ou de outra. As pessoas seguem uma religião. Tem a sua religião. Na política, seja espiritual ou não, de algum ponto de vista, existe um conjunto de regras e doutrina a ser seguida. Senão seria a anarquia, tanto do ponto de vista religioso como de outros pontos de vista. É anarquia, quando você não tem regra, você não segue, não tem nenhum ensinamento, nenhuma doutrina, nada. Por mais simples que seja, todos nós temos uma doutrina e que nós seguimos, o ensino que nós seguimos, seja dos nossos pais, sejam de outras pessoas, ou seja de outras culturas, todos nós seguimos. E as pessoas dizem que não existe religião, por medo. Então a palavra religião, ela existe, seja ela a cristã, ou seja elas outras
Toda nação, todo povo, etnia tem o seu conjunto de regras. Bons ou ruins, ou maus, tem o seu conjunto de regras. E nós temos a nossa. Não somos um povo sem regra, sem doutrina, sem ensino. Então a religião não existe. E uma das coisas mais extraordinárias da religião é que um dos significados mais profundos da sua palavra é que você estudar, você voltar a estudar, você voltar de novo e recomeçar de novo da onde você parou e rever novamente, entendeu? Então é você sempre num processo de aprimoramento, de crescimento e de entendimento daquele conjunto de regras e doutrinas que você medita. Então é a palavra do Senhor. Ela existe, mas como na nossa cultura, na cultura que nós estamos vivendo, existe essa anti-religião, esse sistema anti-religião, e se tornou uma doutrina religiosa também, de uma forma ou de outra, porque é pregado isso em todo tempo, em todo lugar. Nós vemos isso nas creches, nas escolas, nas faculdades, na televisão, na mídia, em todos os lugares, e no próprio meio religioso. Então é uma coisa estranha de se entender. E Jesus tinha sua religião? É óbvio que tinha. É óbvio que tinha. Ele veio de um povo religioso, uma cultura religiosa. Quando o Senhor Jesus veio pregando, ele veio ensinando, ensinou aquilo que ele aprendeu. Ele pregou aquilo que ele aprendeu, que ele leu, que ele estudou, que foi passado para ele. Nós vemos Jesus na sua infância com seus pais, praticando seus ritos religiosos. Vemos Jesus na sua fase, na sua infância, pré-adolescência, aprendendo com os mestres religiosos a respeito da religião, da sua cultura, da sua doutrina, do seu ensino. Então Jesus, ele tinha uma religião, ensinou, ele pregou a sua religião, que era um conjunto de doutrinas, de ritos. Toda religião tem seu rito, suas doutrinas, seus ensinos, seja boa, seja ruim, ela existe. Então veja, para nós entendermos, para nós não nos envergonharmos nesse momento do Senhor, seja se você faz parte de um grupo religioso, seja individual, seja coletivo, você tem suas regras a seguir, a obedecer. Senão seria uma anarquia, né? Já, entendeu? Sem doutrina, sem ensino, seria uma anarquia. Seria a teoria do caos, que está sendo implantada, né? Sendo quebrada. Ou seja, tudo aquilo que é ruim tem sua doutrina e seu ensino. Mas você não pode falar da sua doutrina, do seu ensino. É lógico que quando nós testemunhamos de Cristo, nós não falamos de religião, nós falamos do testemunho de Cristo. Quando eles rejeitam a nossa religião, o nosso testemunho, é como se ele falasse, nós não concordamos com o que vocês ensinam e com o que vocês pregam. Para nós não presta. Para nós não presta. Então essa que é a grande diferença. Nós temos uma religião. Pelo menos eu acredito que eu tenho uma religião. Então uma das coisas mais extraordinárias é nós entendermos os caminhos do Senhor e o tempo que nós estamos vivendo. Que as pessoas estão sendo intimidadas, estão sendo amedrontadas e sendo obrigadas a falar uma mesma linguagem. E toda etnia, toda religião fala a mesma linguagem, mas não é. Não é. Não é assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas nós estamos sendo intimidados, encurralados, para que não falamos a nossa fé. É bem verdade que Jesus ensinou que nós temos, no nosso falar a respeito do testemunho de Cristo, nós temos que ir até um limite. Até um limite. Não podemos insistir a partir de um limite, não se deve insistir a respeito do testemunho de Cristo e nem falar da sua palavra. Nem falar da sua palavra. Porque já não convém. Não convém. Porque se você insiste, como diz a própria palavra do Senhor, como diz um conselho rabínico, as pessoas começam a desprezar a palavra, blasfemar a palavra, desrespeitar, como estamos vendo agora, nesses últimos dias. Nesse período de confusão, meio babilônico, meio sodomita, que está ao redor do mundo. Então, nós não vamos cristianizar o mundo ou ganhar o mundo. Não existe isso. A própria palavra do Senhor ensina isso, que não existe isso, que nós vamos ganhar o mundo para Jesus, ou tal lugar pertence a Jesus. A própria palavra ensina que isso não é verdade. Então, a religião, ela existe. Nós temos uma religião, nós professamos uma fé.
Uma das coisas mais maravilhosas do nascer de novo é que quando nós nascemos de novo, antes do nosso novo nascimento, nós tínhamos um conjunto de regras do passado, como diz o próprio escritor de Hebreus, que nossos pais nos ensinavam segundo os seus costumes. E não só nossos pais, a cultura que nós estávamos inseridos, nós tínhamos um conjunto de regras e doutrinas, se fossem bons ou ruins, nós tínhamos. Mas quando nós nascemos de novo, é automática a nossa fé, a nossa transformação. Porque quando nós venhamos para a fé, nós não sabemos nada. Simplesmente nós cremos com convicção absoluta que nós somos filhos de Deus. Porque o Espírito de Deus passou a habitar em nós. Então nós temos certeza que somos filhos de Deus. A convicção, nós nos agigantamos na fé. Mesmo sem saber nada, sem saber nenhuma doutrina, nenhuma regra, nem nada. Nós temos essa convicção. Porque é o Espírito de Deus testificando em nós que nós somos filhos de Deus. Não sabemos quem é Jesus, de onde ele veio, nem nada, mas cremos que ele é o Salvador, que ele é o Senhor. E aí nós passamos, somos uma nova criatura, nós nascemos de novo. Ainda que o novo nascimento não seja tão simples para algumas pessoas, mas se nós tivermos um entendimento errado, podemos sofrer um aborto espiritual. Enveredarmos para outros caminhos. Então, a nossa religião, ela existe. E quando nós passamos a seguir o Senhor, nascemos de novo, nós começamos a aprender tudo novamente. Todo o pensamento que nós tínhamos, o entendimento que nós tínhamos do mundo, fica para trás, por mais que eram bons. Mas como o próprio Senhor Jesus vem ensinando através da sua religião, através do seu ensino, nós começamos a interpretar esse pensamento, as doutrinas e regras, nós seguimos de uma forma diferente. E obedecemos automaticamente, não se torna um peso para nós. Não se torna um peso, se torna algo glorioso. Fazemos com vontade, com alegria e com prazer. É fazer o que o Senhor Jesus ensinou e falar o que o Senhor Jesus ensinou. Por quê? Porque algo é a alegria da salvação. É a alegria da salvação. Mas o que está acontecendo é que o povo, os fiéis do Senhor, estão sendo intimidados a falar da sua fé, a falar da sua religião. Quando você não tem lugar para testemunhar da sua religião, obviamente que o silêncio ele é o primeiro passo a ser tomado. O próprio Senhor Jesus ensinou isso. Então ela existe. Não devemos ter medo de professar nossa fé e a nossa religião, que temos uma religião, que somos religiosos. Porque todo mundo tem a sua. Todo mundo tem a sua religião, seja ela espiritual ou não. Tem seu conjunto de regras e doutrinas a ser seguido. Então a religião, ela existe. Mas como nós vemos no livro do Apocalipse, no capítulo 17, nós vemos ali a mulher montada na besta. Uma das coisas que ela tinha na testa era blasfêmia. Era um nome de blasfêmia. Para intimidar e blasfemar de tudo aquilo que são princípios. Nós vemos o dragão, quando ele fala, no livro, também no capítulo 13 de Apocalipse, que ele fala uma boca absurda. Ou seja, intimidando as pessoas. Intimidando principalmente os fiéis do Senhor. Usando as palavras, usando o seu ensino, sua doutrina religiosa, satânica, para intimidar você e a mim a negar, nos induzir ao erro a respeito da nossa própria fé e nos levar a blasfemar a respeito da fé. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A religião existe, Jesus ensinou ela, lógico que do ponto de vista sábio que ele teve, porque sobre ele repousava o Espírito do Senhor, a sabedoria divina na sua plenitude praticamente. Então ele sabia como aplicá-la, como ensiná-la, como fazê-la, e ele ensinou, e existe. Então a religião é um conjunto de regras e doutrinas, ensino, e todos nós temos. Todos os povos têm as deles, e nós, como o povo do Senhor, nós temos. Então não tenha medo de falar que você tem uma religião. Talvez não saibamos, muitas das vezes, quando começamos, não sabemos explicar, expor o assunto, mas nós temos. Vivemos debaixo de um conjunto de regras e doutrinas e ensinos. E na medida que vamos aprendendo, que o Senhor vai nos capacitando, vamos pondo em prática aquilo que aprendemos.
Então, e quando nós aprendemos coisas erradas, a religião serve para isso, para nós rever, voltar a rever, estudar novamente. Quando tem doutrinas, ensinos errados, como nós vemos de milênios aí, sendo ensinado errado, nós repensamos. Se o Espírito de Deus repousa sobre nós, o Senhor Jesus disse que Ele não nos levará ao engano. Ele nos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Então, temos essa confiança de que o Espírito do Senhor, o mesmo que estava sobre Cristo, repousa sobre nós e Ele nos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Então não tenha medo da tua fé, da tua religião, dizer que você tem uma religião. Você não é um anarquista, você não é um professante da teoria do caos. Nós temos regras, doutrinas, ensinos que estamos aprendendo, como diz a própria palavra do Senhor. De glória em glória somos transformados, à medida, conforme a face do Senhor, conforme a presença do Senhor, conforme a glória do Senhor em nós. Amém? Então, que o Eterno abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E saiba que a religião, ela existe sim. Por mais que diga que não. Ela existe sim. E essa doutrina de que religião não existe é maligna. Ela existe sim, seja nos outros povos, seja na própria religião de Jesus. Jesus, o seu povo era um povo teocrático. Então não necessitava de falar de outras coisas. O povo já era religioso, já tinha conhecimento de Deus. Ele veio trazer a forma de como aplicá-la a essa religião, como crer da forma correta e aplicá-la em suas vidas. Amém? Então, que o Senhor Jesus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E se você não é crente, se você não é crente no Senhor Jesus, entregue a sua vida a Ele, porque Ele quer que você tenha uma nova vida. Que você esqueça teu passado, que te leva à morte, mas tenha uma nova vida, porque Ele disse que Ele veio para que tenhamos vida e abundância. Porque o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para que nós tenhamos vida e abundância. Amém? Então, que o Eterno abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom.